Que a paz de Cristo Jesus seja contigo. Nós estamos aqui na aula de 29 de agosto de 2021, o reinado de Joás. Dê o seu like, se inscreva no meu canal, Maurício Capelari YouTube, ou no canal da DCMI, onde você estiver assistindo, curta, que isso ajuda a espalhar o vídeo, né? E a palavra de Deus tem que ser espalhada. Poucos estão comprometidos em conhecer, viver e ensinar essa palavra. Então vamos aproveitar isso. O reinado de Joás. Vou fazer a leitura diária. O que atenta prudentemente para a palavra de Deus, né? Achará o bem. O que confia no Senhor será bem-aventurado. Eu não sei, mas algumas teologias, elas, para combater o merecimento da salvação, elas acabam combatendo a prática das boas obras. Não, a salvação não é pelas obras. E isso fere alguns princípios bíblicos de que as obras obrigatoriamente devem acompanhar a salvação. E aqui diz, o que confia no Senhor, o que pratica a palavra será bem-aventurado. Antes eu achava que bastava aceitar Cristo, você já era bem-aventurado, vitorioso, feliz. Hoje eu sei que começa com se reconciliar com Deus através de Cristo, mas a qualidade de vida, bem-aventurança, bênção, vitória depende da nossa obediência à palavra. Tá? Então é como se nós tivéssemos que decidir quem é o nosso Senhor todos os dias. Não é um dia que você decidiu. Por isso que a ceia é periódica, né? O batismo é um só, eu me tornei discípulo de Cristo. Mas a ceia é periódica, eu continuo discípulo de Cristo. Talvez a ceia deveria ser diária, né? Todos os dias tem que decidir quem é o teu Senhor. Quando a gente acorda, a gente tem que decidir quem é o nosso Senhor. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então não é só crer. Tá? Por favor, fé não é crer, fé é ser fiel, que é muito mais do que crer. Eu creio de tal forma que eu pratico. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Existem três tipos de sabedoria. Sabedoria e conhecimento são praticamente sinônimos. O problema não é a palavra, o problema é a fonte. Sabedoria divina é o que Deus nos ensina. E de Deus, tudo que é perfeito, tudo que realmente é verdadeiro vem de Deus, sem dúvida alguma. Mas existe a sabedoria humana, o conhecimento, o entendimento humano. Isso aí depende dos sentidos, da ciência, depende até mesmo das intenções do coração, porque o conhecimento pode ser omitido, o conhecimento pode ser simulado, assim. O conhecimento pode ser manipulado de acordo com as ideologias. Então, e a sabedoria, entendimento, conhecimento diabólico, que é o que vem do reino das trevas, para enganar, para afastar o ser humano de Deus e torná-lo frágil, né? Você com Deus é invencível, você sem Deus é pó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós estamos sendo bombardeados por conselhos. E ímpio não é só uma pessoa, pode ser uma mídia, pode ser um influenciador digital, pode ser uma novela, um filme, uma série. Isso tudo nos influencia. E se a gente não estiver firmado na palavra, a gente é como uma folha levada pelo vento, né? Já viu uma folha? Vai, e não tem direção, né? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós temos sabedoria humana recheada, permeada por demônios, por sabedoria das trevas. E o resultado é ímpios, pecadores, escarnecedores. Então a sabedoria humana sem Deus, ela se torna ímpia, ela forma ímpios, pecadores, escarnecedores. E o mesmo ser humano, com Deus, com a sabedoria de Deus, ele vai ser puro, ele vai ser perdoado, ele vai ser
que ama a palavra e a defende, né? Então há um contraste muito grande entre seguir as trevas, seguir a sabedoria humana sem Deus e seguir a sabedoria de Deus. A Bíblia é muito clara. Você decide, mas as consequências virão. Deus é tão bom que nos deixa de escolher, mas por Ele ser justo, Ele vai cobrar as nossas escolhas. Hebreus 9:27, após a morte vem um juízo. Faça o que você quiser, mas você vai prestar contas diante de mim, é o que o Senhor está dizendo. Você vai prestar contas. Temos liberdade para agir? Temos liberdade, mas o justo juiz vai nos cobrar as nossas escolhas. E eu sempre digo, o parâmetro que seremos medidos é o parâmetro que fomos feitos, imagem e semelhança de Deus. É o parâmetro de Deus, é o caráter de Deus, que é o padrão para nos julgar. Ok? Então isso realmente nos assusta. Se não fosse a graça de Cristo, se não fosse a graça divina, seria impossível ao ser humano ser salvo. Mas a graça nos alcançou. Agora temos um compromisso com a obediência. Tá? Por favor, a obediência faz parte do nosso compromisso. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de confiar no Senhor não é só, Deus vai agir. Não, eu vou estar no trilho, como um trem no trilho, eu não vou sair do trilho, porque o Senhor vai agir. Eu não vou fugir o caráter divino que Ele me ensina, porque Deus vai agir. Eu não vou mentir, não vou enganar, não vou passar perna em ninguém, porque Deus vai agir. Então confiar no Senhor não é simplesmente, eu creio. Não, eu vou estar no caminho da retidão, eu vou viver a ética divina, eu vou seguir o exemplo de Cristo e Deus vai agir. É essa confiança que Deus quer. Você confiar que o final da história, lembra de José? O final da história é Deus que determina para quem é fiel. Tem um compromisso com a sua palavra. O sábio de coração é considerado prudente. Quando se fala em coração, significa atitudes. Coração não é um conjunto de crenças, mas é um conjunto de crenças que gera comportamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Ou seja, toda a tua conduta será baseada no que Deus te ensinou. O entendimento é fonte de vida para aquele que o tem, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Se você é fiel a Deus, não vai ficar rico, a não ser que Deus queira. Mas a tranquilidade, a paz na alma de quem está bem com Deus é insubstituível e impagável. Coisas que muitos chegaram lá, mas aqui dentro há um vazio enorme porque fizeram do jeito errado. Então Deus não está mandando você, Deus não te ensinou a ser rico, Deus te ensinou a ser feliz. Deus te ensinou a ser vitorioso, Deus te ensinou a ser bem-aventurado. Alguns vão ter muito dinheiro, outros não, mas não caia no laço de querer chegar lá, seja onde for esse lá, atropelando a lei de Deus. Não dá certo. A Bíblia exaustivamente, os personagens bíblicos que venceram foram fiéis à palavra, que fracassaram foram infiéis à palavra, e não queira ser o primeiro a mudar isso, que não vai acontecer. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Novamente Salmo 1, né? Só que em outra tradução. Pois o amor ao dinheiro, olha aí, ó. O amor ao dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, não, mas traz qualidade de vida. E para alguns traz ostentação. Eu sou vencedor, olha minha roupa, olha o meu carro. Isso é um laço. Tentar mostrar para os outros, provar para os outros que você é bem sucedido. Isso é um laço terrível. Primeiro, a pessoa cai em ciladas malignas para chegar lá, para ter as coisas. Isso é um laço. Segundo, viver para provar para os outros que você é bem sucedido. Isso é outro laço. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Em tudo. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que buscar um aperfeiçoamento pessoal. Eu tenho que buscar uma qualidade de vida sem prejudicar ninguém. Mas eu não tenho que ser melhor do que você.
Você tem que ser melhor do que eu, tenho que trabalhar para que você seja melhor do que eu, para que você seja bem-sucedido, considerar os outros superiores a si mesmo. Então, para não cair nesse laço, busque ser melhor do que você mesmo. Quando eu era jovem, o tempo todo eu queria ser melhor que os outros, em tudo. E isso começou a me trazer muito desgaste, muita tristeza, e eu não conseguia sempre ser melhor em tudo do que os outros. Aí eu descobri que eu estava sendo moleque. E hoje a minha preocupação é ser melhor do que eu sou. E ajudar você a ser uma bênção, melhor do que é. E se você for melhor do que eu naquilo que a gente faz em comum, ótimo, porque tudo que é para o reino de Deus é bem-vindo. Então nós temos que tomar cuidado para não cair nas ciladas das trevas, né? E as motivações nos empurram para as motivações erradas nos empurram para as ciladas das trevas. A questão toda é motivação, irmãos. Motivação. Por que você está fazendo? De quem você espera a recompensa? A quem você está agradando? Qual é o teu objetivo? Isso tudo nos empurra para as ciladas do diabo ou nos afasta das ciladas do diabo. E o sábio é aquele que tem as motivações divinas. O sábio, o sensato, o prudente, é aquele que ele não quer ganhar o mundo, ele quer ganhar a sua alma, ele não quer destruir, ele quer construir, ele não quer ser melhor do que ninguém, quer ser melhor do que si mesmo. Examine esse homem a si mesmo, né? Você tem que olhar para si e ser melhor do que você é. Deus não tem dois projetos iguais. Existe um projeto com o meu nome, Maurício Capelari, existe um projeto para o seu nome. E não dá para comparar duas pessoas, porque cada um Deus tem um projeto. Eu tenho amigos que caminhamos juntos, aí chegou uma certa época, cada um foi numa direção e eu me perguntei, Senhor, mas por que eu também não fui nessa direção tão boa? Aí que eu fui descobrindo, porque Deus tem um projeto na vida de cada um. E ir contra o projeto de Deus, irmão, gera muita angústia, muita decepção. Fique no projeto de Deus e não se compara, porque Deus tem um projeto para cada um. Nós somos corpo, alma, espírito e história. Isso tudo se adequa ao projeto de Deus, tem que se adequar aos projetos de Deus. Cada um tem uma história, porque há um projeto de Deus na nossa vida. Olha a história de José, tem um projeto de Deus. Olha a história de Daniel, há um projeto de Deus. A história de Abraão, todos os heróis da fé, há um projeto. E enquanto somos fiéis, esse projeto caminha bem. Se formos infiéis, esse projeto começa a naufragar. Laodiceia que o diga, né? Pois o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Mas tem muita gente que não quer saber, ele quer o dinheiro para ter prazer, para ter poder, para comandar, para ser ovacionado, porque sem o dinheiro ninguém nem ligaria para ele, nem mandaria um WhatsApp. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Saiu do trilho, coisa boa não é. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Então, homem, mulher de Deus, fuja dessas armadilhas. E busque a justiça, olha lá. Dinheiro que vem com injustiça, fuja. Dinheiro que vem sem piedade, fuja. Que faz você abandonar sua fé, fuja. Dinheiro que não tem o amor incondicional de Deus, fuja. Então, o homem de Deus deve buscar o quê? O homem e a mulher de Deus, né? Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. É o caráter de Cristo. É melhor ser pobre com a bênção de Deus do que ser rico e amaldiçoado. A Bíblia é muito clara quanto a isso. O que despreza a palavra perecerá, saiu do trilho, descarrilou. Mas o que teme o mandamento será galardoado. Olha, eu sempre digo assim, quando a gente faz do jeito de Deus, a mão de Deus abençoadora está sobre mim. Olha, ele está fazendo do meu jeito. Eu vou cuidar do processo e vou cuidar do final da história. Quando alguém faz do outro jeito, do jeito que Deus não aprova, a mão de Deus é retirada, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. Não, ele está fazendo do jeito dele, não posso me comprometer.
Aí Deus, a mão abençoadora de Deus se afasta. E a pessoa fica sozinha por segundos, porque quem vai agir são os demônios. Os demônios estão autorizados a agirem na mentira. Os demônios estão autorizados a agirem quando quando alguém despreza o caráter de Deus, o caráter de Cristo, né, que é a expressa imagem de Deus, quando alguém despreza os princípios bíblicos estabelecidos. Os demônios estão autorizados a agir. Tá? Essa é a regra. Se eu ajo conforme a palavra, Deus se responsabiliza e só Deus está agindo. Se alguém age fora da palavra, Deus não age, os demônios agem. E a situação vai ser isso aí. Ó. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Por quem? Por Deus. O que despreza a palavra perecerá. É o sofrimento que a impiedade gera. E depois o juízo divino, porque é Deus que julga, não é o diabo que vai julgar ninguém. É Deus quem julga, segundo a sua palavra. Mas o que teme o mandamento será recompensado por Deus. Deus se responsabiliza em te recompensar. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paciência e consolação. É você estar num trilho, um trem no trilho, eu gosto dessa ilustração, por isso que eu uso muito, e a certeza que você vai chegar lá. Não pode, o trem não pode andar em qualquer lugar, nem não pode nadar, e não pode subir montanha, tem que estar no trilho. Essa é a condição, mas o trem chega. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Mas ele vai chegar, porque ele está no trilho. E assim, aquele que teme ao Senhor, ele vai alcançar, desde que permaneça no trilho. É uma questão de paciência. E consolo, vai dar certo, você vai chegar. Está sendo fiel a Deus? Vai dar certo. Eu não estou dizendo, não importa o que você faça, vai dar certo. Vai dar certo se você tiver um compromisso com a palavra de Deus. Vai dar certo. Às vezes a gente vê aquele triunfalismo, né, nas mídias. Hoje é o dia da tua vitória, hoje o leão vai jejuar, o mar vermelho vai se abrir. Só não precisa nem se arrepender, consertar a sua vida, vai dar tudo certo. Não é a Bíblia que eu estudo. A Bíblia que eu estudo diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Então a ação humana é compromisso com a sua palavra, arrependimento, mudança de vida. E a ação divina é perdão e bênção. O texto áureo: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Não falte isso na sua vida. Atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Então que a palavra de Deus esteja reinando na sua vida. E aí você achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Os homens de bem vão aplaudir os homens de bem. Os homens maus, eles não têm referência nem para eles, muito menos para aplaudir. Então você não queira agradar os maus. Você vai agradar a Deus e os bons, os homens de bem, as mulheres de bem, vão aplaudir. E é isso que interessa. Tá? A gente não quer agradar o mundo, a gente quer agradar a Deus e ser bênção para todos. Verdade prática: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Irmão Maurício, mas no caso nosso aqui somos a Assembleia de Deus e não temos ídolos. Eu achava isso até um certo tempo. Aí eu descobri que ídolo não é um objeto para quem você se curva fisicamente. Me dê isso, me dê aquilo e eu te adoro. Não. Isso também é idolatria, mas ídolos é qualquer pessoa, qualquer coisa que é mais importante do que Deus na sua vida. Qualquer pessoa, qualquer coisa que te motive, o amor àquilo te motiva a desobedecer a palavra. Isso é ídolo. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa. Não, eu vou
Eu não vou seguir os princípios bíblicos porque eu amo demais essa pessoa. Não, eu não vou seguir os princípios bíblicos porque eu quero demais essa coisa. Isso se torna um ídolo. E o final do ídolo é destruição. Perda da bênção. Aqui estão as leituras bíblicas que eu fiz, né? Só para você ter, se você não tem a revista aí, dá uma lida na sua Bíblia. Bom, os dois personagens principais é Atalia, Jeorão, Acasias e Joás. Esses são os personagens principais. Mas vamos ver de onde que eles surgiram. Acabe era filho de Onri. Onri é quem deslocou a capital do Reino do Norte para Samaria. Samaria teve umas 4 capitais. A última e definitiva, que foi até o final do Reino do Norte, foi Samaria. Então o pai de Acabe, Onri, que fez de Samaria a capital do norte. Então a partir de Onri, o norte, capital, Samaria. Aí Onri gerou Acabe, que se casou com Jezabel. Jezabel eles geraram Acasias de Israel. Cuidado! Acasias de Israel, Acasias de Judá. Cuidado! Nome é igual, personagens diferentes. Jorão de Israel, Jorão de Judá. Cuidado! Dependendo da versão, vai ficar bem igual, Jorão, Jorão, tá? Então tome muito cuidado com nomes iguais. Você tem que ver o pedigree da pessoa, né? Jorão, filho de quem? Esse Jorão é filho de Josafá e esse Jorão é filho de Acabe. Esse Acasias é filho de Acabe e esse Acasias é filho de Jorão. Olha que rolo. Por isso que é importante a árvore genealógica. Eu coleciono árvore genealógica, gráficos, tabelas, porque na leitura bíblica, quem ouviu lá entendeu, mas nós estamos há uns 3.000 anos de história aí, né? Então precisamos desses auxílios. Colecione, guarde. Vai abençoar a tua aprendizagem da Bíblia. Então Acabe com Jezabel gerou Acasias de Israel, Jorão de Israel e Atalia, que é a usurpadora do trono, que vai perseguir Joás. Atalia se casou, Atalia, que era da família de Acabe, se casou com Jorão, filho de Josafá no sul. Então isso aqui é reino do norte, isso aqui é reino do sul. Era normal, né? Quando você queria uma parceria, uma relação de amizade com alguma nação, haver casamento entre os filhos. Isso significava paz, isso aqui significava aliança. E o norte fez aliança com o sul. E o Jorão teve o privilégio, entre aspas, de se casar com a filha de Jezabel e Acabe, né? Coitado, né? Mas foi ele que decidiu. Atalia e Jorão geraram Acasias. Acasias de Judá com Zíbia geraram Joás. Então Joás agora tem pai, mãe e avô. Joás é filho de Acasias com Zíbia e Acasias, por sua vez, é de Atalia com Jorão. Na revista está dizendo que era neta, né? Mas eu não achei no planeta... não, estou exagerando. Não achei nenhuma fonte aqui que diz que era neta. Tudo indica que era filha. Ou o escritor tinha uma fonte aí que ele não citou, né? Porque na escola dominical eles não citam as fontes, né? É interessante citar de onde que você tirou aquilo. Ou ele tem uma fonte que diz que era neta, que eu gostaria de saber qual é, ou ele errou, ou quem digitou errou, não sei. Só sei que todas as minhas fontes aqui mostram que Atalia é filha de Acabe e não neta. Ok, então já sabemos quem é pai, mãe, avô, bisavô. Olha aqui, ó, quem vai proteger o Joás é a meia-irmã, ó. Acasias tinha uma irmã chamada Joseba, que era casada com Joiada, o sacerdote. Então, Joseba, que era filha de Jorão, e Acasias, que era o pai de Joás. Então, Acasias morreu, Acasias era o rei, né? E Acasias morreu. Aí, a Atalia mandou matar todo mundo para que não houvesse outra pessoa assumisse o trono. Ela queria assumir o trono, ela usurpou o trono. Então, como diz, né, eleição não se ganha, se toma, né? A esquerda prega isso. Eleição não se ganha, se toma. Então eles
Eu não quero nem saber quem que tem, se é a descendência de Davi. Aí tomou o poder. E tomou mesmo, matou toda da família real, todos os possíveis herdeiros sucessores, né, da família real, da família de Davi, matou. Só não matou Joás, o neto. Veja que é tudo gente boa. A família de Acabe é tudo gente boa, gente. Dá para levar para casa e ser amigo íntimo, né? Porque é gente boa. Então a Atalia resolve matar todo mundo. Só não matou Joás, após a morte de Acasias, só não matou Joás porque Deus usou Joseba, que é a irmã de Acasias que havia morrido. E Joseba, casado com Joiada, é Joseba, né? Porque o S entre duas vogais se pronuncia Z, Asa. Tá? Então eu vou pronunciar aqui como está escrito, Joseba. No hebraico não importa, o que importa aqui é o português, é Joseba. Casou com Joiada, pegou o Joás, escondeu e foi criado por Joseba e Joiada, escondidos no templo, né? Ok, então por esse gráfico aqui você entende mais ou menos a história. E Joseba escondeu Joás, ele tinha 1 ano, e apresentou ao povo, Joiada e Joseba apresentaram ao povo, o sacerdote apresentou ao povo o Joás quando ele tinha 7 anos. Quer dizer, oficialmente ele era o rei, mas na prática, uma criança de 7 anos, o que ela faz? Eu, com 7 anos, sei lá o que eu fazia, mas não era nada inteligente. Então não dá para governar com 7 anos, né? Parece que o presidente do Brasil, não sei se ainda é, a idade mínima é 35 anos. Então quando você tem uma certa maturidade mínima, né? Para você ter uma ideia da descendência do Reino do Norte, da sucessão, começou com Jeroboão, agora a partir daqui Onri, pai de Acabe, que gerou Acasias do Norte, Jorão, aí chegou Jeú e acabou com a família de Acabe, da dinastia. Dinastia é a família no poder, né? Dinastia. O Reino Norte teve 9 dinastias, 9 famílias. Assim também, poder tomado, né? Um entra e mata a dinastia anterior. E foi o que aconteceu com Jeú. Mas era uma profecia, né? Por causa de toda a maldade da família de Acabe. O Jeú chegou e matou a família de Acabe, exterminou a família de Acabe como juízo divino, estabeleceu sua própria dinastia, mas também não foi muito longe não. Aí, isso no norte, tá? Reino do Norte. O Reino do Sul, que começou com Roboão, teve Josafá, Jeorão, Acasias e seria Joás, ou um outro sucessor, mas a Atalia usurpou o trono. Filha de Acabe, hein? Uma descendente de Acabe reinando do Sul. Imagina o que ela ia fazer, em termos de vida espiritual do povo, né? E isso durou 841 a 835. Olha, mas está diminuindo o número. É que o referencial é o nascimento de Cristo. Então, ela começou a reinar, ela usurpou o trono em 841, que foi após a morte do seu filho. E ela começou em 841 antes de Cristo nascer e reinou até 835, foi morta, né? 835 antes de Cristo nascer. Então, conforme ele vai se aproximando de Cristo, o número vai diminuindo. Quem nunca estudou isso, então fique ciente, né? A referência é o nascimento de Cristo. Então, conforme vai se aproximando, o número vai diminuindo. Então, 841 para 35 dá o quê? Dá uns 6 anos, né? Dá uns 6 anos. Que foi exatamente o tempo que o Joás ficou escondido. Ele chegou lá, o Joiado protegeu, escondeu com 1 ano, e o manifestou, apresentou ao povo com 7 anos. Então, 6 anos que ela reinou enquanto Joás estava sendo protegido. E a história que nós vamos estudar é exatamente isso. Onri é o rei do Reino do Norte, de Israel, sucessor do rei Elá, do qual foi o comandante do exército. Governou por 12 anos e foi sucedido por seu infame filho Acabe. E foi o Onri que deslocou Samaria, transformou Samaria em capital. Acabe, rei de Israel, filho de Onri, marido de Jezabel. Gente boa. Acasias, filho de Acabe. Acasias do Norte, rei de Israel, filho de Acabe. Este não é o rei de Judá, filho de Jorão. Os nomes são iguais, mas personagens diferentes.
Isso é fundamental, porque na leitura bíblica, se você não separar, dá um rolo na sua cabeça. Porque os nomes são iguais, são parecidos. Acho que quiseram homenagear, né? Olha, interessante, lá em Gênesis tem 2 Enoques. O Enoque do bem e o Enoque do mal, né? O Enoque da luz e o Enoque das trevas. E o pessoal faz uma mistura. Tem que saber, Enoque filho de quem? Enoque o que foi trasladado, que foi levado ao céu, ou Enoque do mal? Então a gente tem que tomar cuidado com esses nomes homônimos, né? Homônimos, mas personagens diferentes. Jorão, filho do rei Acabe, do reino do norte, Israel, e ele próprio, rei de Israel, durante 12 anos. Foi assassinado por Jeú. Jeú exterminou a família de Acabe, né, como juízo divino. Esse não é o filho de Josafá no sul. É outro Jorão. Jeú, o monarca do reino do norte, Israel, que destronou a dinastia de Onri. Então, só para vocês saberem os reis assim mais próximos dessa história. Vamos ver agora no sul. Jeorão. Jeorão ou Jorão. Mas, irmão, por que é diferente? Repito, palavras hebraicas não tinham vogais, e as vogais você tenta reconstruir a pronúncia. Eu estava vendo no hebraico a palavra Jorão e Georão, embora algumas traduções separem, um é Jorão, outro é Georão, a palavra hebraica é exatamente a mesma. O tradutor botou uma vogal aí para separar, mas a palavra é a mesma, pelo que eu andei pesquisando. Jeorão, ou Jorão, filho do rei Josafá, e ele próprio rei de Judá por 8 anos. Sua esposa era a perversa Atalia, que provavelmente foi quem fez com que a nação de Judá decidisse pelo culto a Baal. Acasias, rei de Judá, filho de Jeorão e Atalia. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, esposa do rei Jorão de Judá. Então ela usurpou o trono, assassinando todos os membros da família real de Judá, com exceção do menino Joás, porque foi miraculosamente escondido, né, por uma ação divina. Joás, que é o menino, né, que era menino, que assumiu o trono com 7 anos. Filho do rei Acasias, 8º rei de Judá. Este não é o filho do rei Joacás no norte. Cuidado com homônimos, nomes iguais. Isso aqui eu não vou ler, mas o verde é o reino do norte, o amarelo é o reino do sul. Então nós temos o reinado de Jeorão no sul, o reinado de Acasias no sul, morte de Jeorão e Acasias, quer dizer, o pai e o filho morreram no capítulo 9. Aí a Thalia tem aquela ideia fantástica, né? Já sei, vou assumir o trono, mas agora para assumir o trono tem que matar todo mundo. E ela então começa a matar filho, neto, uma mulher assim, prêmio Nobel da Paz. Joás é escondido de Atalia, que foi aquele casal, o joiado sumo sacerdote. Joás é ungido rei de Judá com 7 anos de idade. E a morte de Atalia, final da história do ímpio, não é nada boa. E o reinado de Joás até a sua morte. Então, só para você ter uma ideia, seria bom você ler isso tudo, né? Tem uma semana para ler isso tudo. A partir do capítulo 8 do 2º Reis até o capítulo 12, você conhece toda essa história. E você conhecer a história na fonte da Bíblia é muito melhor, né? Nunca se esqueça. Bíblia é Bíblia, comentário de Bíblia não é Bíblia, pregação de Bíblia não é Bíblia, ensino de Bíblia não é Bíblia. A tua fonte é a Bíblia, tá? Sejamos como os bereanos, a gente ouve, mas confere nas escrituras. Então não se torne discípulo de A e B, se torne discípulo de Cristo, da sua palavra. Ouça todos, mas confira, porque o teu manual de fé é a palavra de Deus. Isso é um alerta, porque tem gente que só lê comentário, não lê a Bíblia e fica na mão. Vamos à primeira leitura prevista na lição. Segundo Reis 11, 1 a 3, Atalia usurpa o trono de Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, a prêmio Nobel da Paz, né, mandou matar toda a sua família, filhos, netos. Tragédia, né? O que é o dinheiro? O que é o... Às vezes a pessoa não mata com
com faca, né, com tiro, mas mata de outra forma, né? Então, que isso não haja na nossa vida, muito menos na igreja do Senhor. Quando você vê Deus levantando alguém, ajude-o, porque o reino é de Deus, não é seu. O reino não é nosso, é de Deus. Então não seja um matador de Davis, seja um Jonatas, né? Apoiador dos Davis que Deus está levantando. O reino é de Deus, daqui a pouco a gente já está na cidade dos pés juntos. E o reino de Deus continua, porque o reino de Deus nos usa, mas o reino de Deus não, nós não somos a essência do reino. A essência do reino de Deus é o próprio Deus, não somos nós. A gente somos cooperadores do reino. Cooperadores do reino. E se você observar que Deus está levantando um Davi, Deus está levantando um Moisés, Deus está levantando uma Ruth, Deus está levantando uma Débora, apoie, para que seja uma bênção. Porque a qualquer instante Deus pode nos chamar. O reino não é nosso. O reino não é nosso, o reino é de Deus. Isso é uma vacina para você não cair nessas ciladas da divisão, da inveja, da murmuração e tantas outras coisas, obras da carne aí, que são consequências das motivações erradas dentro do reino de Deus, dentro da igreja. E essa mulher aqui foi isso. Eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas tratando o reino de Deus como se fosse o próprio reino. E matam, mas não matam com tiro, com facada, matam ministerialmente, matam com desprezo, matam pondo na geladeira, pessoas que Deus está levantando. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, que acabou de morrer, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama, para esconder o de Atalia, assim ele não foi morto. Como Deus age, né? Deus não age debaixo dos holofotes, ele sempre age. Se você ler o livro de Esther, não há uma só menção do nome de Deus, mas é impossível ler Esther e não ver Deus agindo. Então Deus não age debaixo dos holofotes, Deus simplesmente age. E a glória é dele quando reconhecemos a mão dele agindo. Então, aqui não diz Deus, não, mas Deus está agindo. É isso que faz com que a gente não fique louco, né? É saber que eu posso confiar no Senhor e Deus está agindo. Descansa no Senhor, confia ao Senhor as tuas obras, tenha o teu compromisso com Deus, tenha compromisso com a santificação e descansa no Senhor. Deixa Deus agir. Mas será que Deus vai agir? Ele já está agindo. Se você tem um compromisso com Deus, ele já está agindo. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Os homônimos, né? Acasias de Israel, Acasias de Judá, Jorão de Israel, Jorão de Judá. E a palavra hebraica, Jorão é Yoram. A outra é Yoram também. Então só mudaram aqui a pronúncia para separar, mas você vai encontrar versões que vai ter uma certa diferença. Então só fique atento, tá bom? Os homônimos. Outra leitura, 2 Reis 12, 1-3, o reinado de Joás, que é o garotão que começou com 7 anos. No 7º ano do reinado de Jeú no norte. Veja só, essa cronologia cristã foi feita na era cristã. Todas as datas em relação a Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. O mundo cristão, evidentemente, o mundo islâmico não é assim. Só que na Bíblia não tinha essa datação cristã, obviamente. E sempre tinha um referencial. Amós, 2 anos antes do terremoto. No 40º ano, não sei quem. Então a referência é sempre reinados ou terremoto, por exemplo, algo que todo mundo lembra. Então a referência de data era muito comum, o reinado do norte, o reinado do sul, para ter um paralelo, né, para ter uma dimensão cronológica da história. Então, no 7º ano de Jeú, lá no norte, Joás começou a reinar lá no sul. Então, quando Joás começou a reinar, com 7 anos,
O Jeú, que já havia matado a turma de Acabe, a família de Acabe, já estava com 7 anos de governo. Olha que interessante. Então a referência, geralmente no sul usa o norte, no norte usa o sul, é uma forma de datar, ok? O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Então Acasias e Zíbia geraram Joás. Ok, já vimos isso na árvore genealógica. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joada o orientou. Então Joás, que era um garotão, ele estava sob forte influência do Joiada, que era um homem de Deus. Tudo leva a crer que era um homem de Deus. E aqui diz, o Senhor aprova. Então Joás era um homem de Deus. Porque Joás seguiu a orientação de Joiada enquanto o Joiada estava vivo. Mas o Joás, depois da morte do Joiada, ele começou a seguir outras influências. E aí que está o perigo. Quem está nos influenciando? Isso a gente tem que estar o tempo todo perguntando. Quem é a minha influência? Com quem eu estou aprendendo? E Joás foi bom enquanto Joiada vivo. Joiada morreu, o Joás começou a seguir outras influências. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Quer dizer, houve uma bênção sobre a nação, mas não uma bênção completa. Ainda alguns ídolos foram deixados. Joás aqui após a morte do Joiada, né? Joás ordenou aos sacerdotes, reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. Só havia um templo. Hoje nós temos a Assembleia de Deus, por exemplo, cada bairro, pelo menos sempre foi a política, né? Pelo menos aqui no Paraná, aqui na região metropolitana de Curitiba, a visão do pastor Pimentel era, eu não sei se deve ser nacional, não conheço a Assembleia de Deus Brasil, mas aqui Curitiba e região metropolitana, a política era, o plano era cada bairro um templo. Então isso facilita bastante para que você atravesse a rua e tenha um templo. Isso dificulta bastante porque os templos não têm toda a estrutura necessária para desenvolver o projeto completo da igreja. Isso facilita porque fica próximo da igreja, mas isso dificulta porque você precisa de dezenas de dirigentes capacitados, dezenas de venciculação de mocidade, professores, então misericórdia. Para cada templo tem que ter um exército de gente trabalhando. Então há vantagens e desvantagens, né? E no caso de Judá, só havia um templo, que era Jerusalém. Desde Davi, o tabernáculo, depois o templo foi centralizado em Jerusalém. Joás ordenou aos sacerdotes, reúnam toda a prata trazida com dádiva sagrada ao templo do Senhor. Então ele se preocupou com a reconstrução do templo. Com o reinado de Atalia, claro que o culto a Baal que proliferou. E se você não pode amar a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você ama um ou ama o outro. Se ama um, o outro vai ser desprezado e vice-versa. E quando há o culto a Baal, logo o culto a Yahvé é desprezado. Foi o que aconteceu na época de Atalia. E o Joás, então, está restaurando o templo, consequentemente, o culto a Yahvé, que é o Deus de Israel, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Moisés, o Deus da Bíblia, que enviou seu Filho único. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais, e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Fala-se muito em... hoje se combate muito essa questão de ofertas às igrejas. Eu concordo que a gente tem que tomar muito cuidado onde você oferta. Você tem que ver se a igreja que... Primeiro, você tem que ofertar a igreja que cuida de você, a instituição religiosa que cuida de você, o pastor que cuida de você, primeiro. Tá? Então, se a igreja tem um compromisso com você, você tem um compromisso financeiro com a igreja para mantê-la. Graças a Deus não temos cervejaria patrocinando a igreja, não temos essas satanistas apoiando a igreja, porque quem apoia financeiramente controla. E no reino, as instituições religiosas são mantidas pela membresia, para que ninguém venha controlar. Porque quem apoia financeiramente controla.
E não podemos deixar que empresas controlem a igreja. CNPJs controlam a igreja. A igreja tem que ser controlada por um sistema religioso teocrático. E muitos combatem, mas, primeiro, não pode entrar oferta, mas não controle. Não podemos aceitar isso. E é a igreja que mantém a igreja. E você mantém a igreja que te dá assistência espiritual. Isso é uma regra. Eu dá o dízimo das ofertas para a igreja que cuida de você. Mas seja atento. Tem muito. Olha, cada esquina tem uma igreja. Esteja atento. Quem cuida da gestão financeira? A prestação de contas? Ah, não, é o pastor que recolhe e a esposa que cuida do dinheiro. Não é assim. Seja esperto que nem cobra, prudente que nem serpente. Nós temos que investir no reino, mas fique atento para onde você está ofertando. O pastor Pimentel sempre dizia na prestação de contas anual, a igreja não pode ter dúvidas quanto às entradas e saídas. Não pode ter dúvidas, porque uma igreja que tem dúvida, ela segura, ela retém. Será que está usando? Ela retém. O pastor Carlos, na última prestação de contas na Assembleia, disse, gente, os seus filhos são voluntários na administração, na secretaria, na tesouraria, e sabem o que está acontecendo. Não tem nada oculto. Então, transparência e prestação de contas, hoje mais do que nunca, é essencial, porque vem à tona pelas mídias sociais o que andam fazendo com o dinheiro do povo. Pessoas realmente que não têm compromisso com Deus, ou se um dia tiveram, perderam o compromisso com Deus, e torram o dinheiro do povo de Deus, e investem em si mesmos. Então fique atento. Eu não estou falando para a nossa igreja aqui, porque é bem gerenciada, há uma gestão honesta e íntegra, e a gente tem acompanhado. Mas eu estou falando para todos que estão ouvindo. Quem cuida do dinheiro da sua igreja? A prestação de contas, não tem que confiar no ungido do Senhor. Não tem que confiar no ungido do Senhor. O ungido do Senhor, ele tem que prestar contas e ser transparente. Porque mesmo que o ungido seja íntegro, quem é o sucessor dele? Vai ser tão íntegro? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, irmãos, olha, transparência e prestação de contas. Para que o meu sucessor tenha a mesma transparência e prestação de contas. E onde há transparência e prestação de contas, não há como desvio. Não há como mau uso do dinheiro. Ou seja, é inquestionável que na Bíblia os fiéis sustentam a obra do Senhor. Isso é inquestionável. E alguém fala dízimo é a antiga aliança, babá. Gente, quando eu vejo nos registros bíblicos, eles não davam dízimo, eles davam tudo. Eles vendiam as propriedades e colocavam tudo nos pés dos apóstolos. A dízimo é para corações de pedra de Israel. Quem ama a obra do Senhor vai investir muito mais. Agora, o fator oferta é essencial. E Abraão, antes de Moisés, já deu seu dízimo. O povo, na era apostólica, depositava aos pés do Senhor, aos pés dos apóstolos, o que estava sobrando para eles, para que ninguém sentisse falta de nada. Muita ação social para que ninguém sentisse falta, necessidade. Mulheres sustentaram o ministério de Cristo. Elas foram abençoadas, elas foram libertas e agora decidiram sustentar o ministério de Cristo. Já pensou Cristo carpinteiro? Fazendo... Nada contra o trabalho, mas gente do céu, 3 anos e meio ele mudou a história. E se ele fosse metade do tempo Messias, metade do tempo carpinteiro? Só um minutinho, não vou poder ensinar, não vou poder pregar, não vou libertar, porque eu tenho que construir, fazer umas mesas, umas cadeiras. Então ele era sustentado pelo Ministério de Mulheres. Isso otimizou. Isso fez com que em 3 anos e meio tivesse 24 horas por dia para fazer o ministério. Então haverá situações em que nós precisaremos de pessoas dedicando tempo integral para a igreja, mas acima de tudo a igreja é um exército de voluntários. Acima de tudo a igreja é um exército de voluntários. E a estrutura precisa, como diz, Deus não precisa de dinheiro, mas a estrutura necessária para fazer a obra do Senhor. Por exemplo, olha aqui, eu estou usando luz, eu estou um computador, o meu celular, um tripé para o celular, isso tudo envolve dinheiro.
Claro que, em princípio, nós sustentamos o nosso ministério, mas chega um certo limite que não tem condições. Construir um templo, eu não tenho condições, aí entra a igreja para construir o templo. E etc. Então, a igreja investir no reino de Deus, na expansão do reino de Deus, nas despesas com pessoas, despesas com luz, despesa com aluguéis. Grande parte dos nossos templos aí na DCMI ainda são aluguéis. Graças a Deus por termos alcançado aquelas regiões, mas é aluguel, tem que pagar. Então, irmãos, essa preocupação, essa visão da igreja, do povo de Deus, manter financeiramente o serviço religioso, isso aí não é coisa nova. É muito antigo. Então, reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, isso era usual. A prática recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais, fazer votos em dinheiro. Repito, igrejas que têm prestação de contas, transparência. Porque eu já vi muita história dessas igrejas que o camarada abre um templo e aí você dá uma oferta de 100 mil, no dia seguinte ele está com um carro de 100 mil, o pastor da igreja. Tome cuidado onde você ajuda. Tem que ter prestação de conta. Quem é que cuida? Quem é que gerencia? A família do pastor que cuida de tudo. Eles recebem, eles gerenciam e não há prestação de conta. Quando explode, qual a novidade? Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Eduardo, que aí na última prestação de contas ele disse: quem gerencia, quem trabalha na Secretaria da Tesouraria, irmão, são seus filhos, são voluntários aqui. Tem trocentas pessoas ali voluntárias, dando seu serviço à igreja, e estão sabendo o que está acontecendo. Não está escondido, não. 5. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Ok. Nessa época, agora Joás é ungido rei de Judá. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Versículo 17. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Gate é ali no sudoeste, né? Aquelas cidades filisteias. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo. Enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Interessante, né? Eu aprendi, na história de Israel, aprendi o seguinte: quando somos fiéis a Deus, os nossos inimigos são enfraquecidos. O livro de Juízes dos Libertadores de Israel, isso é bem claro. Quando somos fiéis a Deus, os nossos inimigos são enfraquecidos. Quando alguém se torna infiel, os inimigos são fortalecidos. E na história de Israel isso é muito comum. Fidelidade gera força para a nação e fraqueza para as nações ao redor. Infidelidade de Israel gera fraqueza para Israel, ou Judá, ou o povo de Deus, e os inimigos são fortalecidos. Que isso sirva de lição para nós. Ok. A introdução, você dá uma boa lida aí. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar, ok. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, ele não se manteve tão fiel. O que trouxe aquela derrota para o rei da Síria, né? As tramas reais, tanto em Israel quanto em Judá, existiam acirradas disputas pelo poder envolvendo interesse político e econômico. Que isso não aconteça no meio da igreja, né, irmãos? As motivações, não basta fazer a obra de Deus. Qual é a motivação? Qual é a sua motivação? E pela sua motivação eu vou dizer que isso é bênção ou é maldição. Ah, mas a obra de Deus está sendo feita. Mas as motivações é o fundamento daquilo que você faz e proporciona durabilidade ou não. Então tome cuidado.
Não basta fazer a obra do Senhor. Qual é a sua motivação? Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono. Ok, ficou isso bem claro. Novamente, eu coloquei umas 1000 vezes essa genealogia, né? Tanto que eu gostei. A coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel, né? Não vou dizer que filho de peixe, peixinho é, porque isso não é caráter não é genético. Mas a vida, a maneira como ela foi criada, tornou ela um diabinho, né? Então o diabo e a diaba gerou um diabinho, né? Por influência, por mau exemplo. Então o caráter ele é formatado inicialmente no ambiente familiar. Então essa mulher herdou, não geneticamente, mas ela foi criada num ambiente pernicioso, tóxico, anti-Deus. E ela permaneceu assim, não se arrependeu não, que a pessoa ser criada num ambiente tóxico, mas clama ao Senhor e é liberta, amém. Mas ela permaneceu no seu pecado, e isso foi uma tragédia para ela e a nação. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família, inclusive os seus próprios netos. Só Joás escapou por um milagre. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Isso vimos bastante. A estratégia é bem sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para impulsar o legítimo rei. Combinou com os capitães de guarda e no dia planejado por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Desde que Deus prometeu que a descendência de Davi seria para sempre, Judá se preocupou em sempre ter um descendente de Davi no trono. E foi isso que Joiada tinha, né? O Joás, descendente de Davi, ele é o herdeiro legítimo, não é essa mulher que veio lá do norte. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois esse não tinha condições de reinar por ainda ser criança. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal. Olha aí, ó, como que o Joiada era íntegro, né? Destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares, e refazer aliança com Deus. Veja, irmãos, como o líder influencia. Num governo teocrático, né? Então, agora nós somos os líderes, Deus nos colocou, eu e o Joás. Chega de idolatria. Como que... Por isso que quando o Senhor Jesus fala às igrejas da Ásia, ele fala ao líder da igreja. Porque o líder tem uma influência tão grande, para o bem ou para o mal, para levantar ou para destruir. A responsabilidade de ser líder do povo de Deus, irmão. E tem gente que força a barra, tem gente que tenta chegar de todo jeito do poder. Irmãos, eu vou ser bem franco, eu nunca assumi nada sem ter a certeza que era Deus. Eu nunca forcei uma barra para assumir nada, porque na hora do que pega fogo, a certeza que foi Deus que te colocou lá é fundamental. Então é terrível quando as pessoas chegam por manipulações, por pressão, por chantagem. Isso não acontece na nossa igreja, na Assembleia de Deus, né? Mas lá na China, irmãos, em Xing-Ling-Ding, tem uma cidade que acontece muito isso, sabe? As pessoas forçam a barra para serem líderes. E aí se tornam líderes, mas não têm a capacidade. E na hora da pressão, o chinesinho lá fica desesperado. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, ok? O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens, altares e refazer aliança com Deus. Olha que lindo. Joás, aqui é o texto bíblico. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Olha a importância do líder. O reinado de Joás é a reparação do templo, a arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção foi feita no templo do Senhor e por isso ele estava em condições precárias. Ok, então houve aquela coleta de ofertas, de dádivas para reconstruir o templo, que era o local central e único, né, do culto a Deus. A fidelidade dos tesoureiros
Hoje, repito, prestação de contas, transparência. O povo, o líder tem que se sentir seguro de não ser acusado. Não, gente, tá tudo transparência e prestação de contas. Isso protege o gestor e isso traz paz para quem oferta. Se qualquer pessoa que fala, porque o teu líder tá, não, a prestação de contas e transparência. A gente sabe tudo o que está acontecendo. Isso traz segurança para o gestor, isso traz paz para quem oferta. E cuidado se você está num ambiente em que não, essa é a transparência e prestação de contas. Ou estou errado, como diz o Datena, né? Ou estou errado. Se estiver errado, estou aprendendo contigo. Fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Dinheiro é um problema, inclusive na igreja, né? Então tem que haver todo tipo de segurança, todo tipo de prestação de contas, tem que haver como um banco. Desculpe a comparação, mas num banco, eu tenho certeza que se sumir R$1 lá, eu não conheço o sistema bancário, mas sumir R$1, sabe-se o que aconteceu. Então, olha, irmão Maurício, entrega o dízimo lá. Não, não vai, você entrega. Ó, pastor, aqui está o meu dízimo, entrega para o tesoureiro. Ó, tem uma oferta aqui, o senhor pega. Não, não pego não sou tesoureiro, entrega para o tesoureiro. E o tesoureiro dá o recibinho, e tem prestação de contas, tá... Entende? Então tem que ser, não querendo comparar a igreja a um banco, mas tem que ter o mesmo cuidado, para que não haja subtração. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então permaneça sempre fiel ao Senhor e buscar boas influências. Aprenda com todos a fazer o certo, a não fazer o errado, mas tenha pessoas que sejam bênção na sua vida, que te influenciem para o bem, que te influenciem para Deus. E a conclusão? Joás foi elevado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Pesquise sobre isso. Não abordamos, mas pesquise. Aluno é pesquisador, não é ouvidor. Aluno é um pesquisador. Tudo que não ficou claro, pesquise. Se aprofunde. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 dos seus servos. Começou tão bem e terminou tão mal, né? Que a gente seja fiel a Deus em tudo, o tempo todo, né? É isso aí, que Deus te abençoe e sigamos a palavra de Deus sempre, né? E sejamos fiéis a Deus sempre. Isso vai ser fonte de vitória, de bênção, de felicidade para todos nós. Deus abençoe.